E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridit. A empresa tem entre os sócios o ministro Dias Toffoli. A quebra de sigilo havia sido determinada pela CPI do crime organizado. Na decisão, Gilmar Mendes concedeu por conta própria um habeas corpus e anulou o requerimento aprovado na comissão. O ministro determinou que órgãos e instituições não enviem quaisquer dados ou informações com base nessa medida. Ele também determinou que eventuais dados já encaminhados sejam imediatamente destruídos sob pena de responsabilização penal e administrativa. A decisão foi comunicada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também aos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização das informações, como o Banco Central, Receita Federal, Anatel e COAF. Marcília, professor Marcília, essa eu começo com você, porque você vai ter a árdua tarefa de explicar para a nossa audiência, tentar pelo menos tirar o juridiquês aí, né, Marcília, para trazer como é que Gilmar Mendes surge no caminho aí da Merit, da empresa ligada à família do Dias Toffoli. Como é que funciona isso? A CPI tem poder de polícia, poderia determinar essa quebra de sigilo da empresa, e como é que o Gilmar Mendes apareceu aí na história? Paula, vamos lá, essa não é uma decisão jurídica. Eu não consigo não abrir o meu comentário sem fazer essa ressalva. Nós estamos aqui diante de uma manobra política feita pelo Gilmar Mendes, de uma camaradagem ao colega, à empresa de que o seu colega Toffoli assumiu, confessou ter sido sócio. Agora, vamos aos fatos para a gente entender o bizarro, né? Então, você tem uma decisão, um mandado de segurança, que é um incidente processual, um pedido, né, processual feito em 2021 por uma produtora relativa à CPI da Covid, um caso que estava encerrado e que, por acaso, o Gilmar Mendes tinha decidido sobre uma quebra de sigilo, nesse caso, de 2021, dessa produtora, na CPI da Covid. Aquilo foi encerrado, morreu, e aí essa Maridit, a empresa Maridit, faz um peticionamento, faz uma petição, um pedido dentro desse processo que tinha encerrado e que era lá de 2021. O Gilmar Mendes, com isso, ele reabre o caso dessa produtora que estava com ele lá e já tinha sido encerrado. Ele reabre esse caso, analisa a petição da Maridit e concede, sem que ela tivesse pedido, um habeas corpus para suspender a quebra de sigilo. Vocês percebem? A gente está diante aqui de uma situação que não é jurídica, né? Não tem nada de jurídico. Sim. Porque se isso que o Gilmar Mendes fez vale, então, meus caros, pega aí, saiam buscando processos de 1960, 1940. Sempre haverá alguma coisa similar. Sempre haverá alguma coisa similar e que te favoreça. Aí você peticiona nesse processo de 1810, que te favorece, e pronto. É obrigado o juiz a avaliar aquele seu pedido e conceder igualmente algo a que foi concedido lá atrás. Isso não existe. Isso não é jurídico. O que houve aqui, portanto, foi a Maridit escolhendo o juiz que queria. Tivemos aqui o juiz escolhido aceitando a escolha. E tivemos esse juiz escolhido que aceitou a escolha deferindo um pedido que ninguém pediu. Quer dizer, trocando em miúdos, é isso. Então, com isso, Gilmar suspende, baseado em dizer, não, havia uma similaridade fática entre aquele pedido de 21 e esse pedido de agora. Bom, mas haverá alguém que fica 10, 20, 30 anos julgando, sempre terá algum pedido em algum momento da história dele no tribunal, algum pedido que tem alguma similaridade com o que ele está julgando hoje. Isso não pode fazer com que a pessoa possa escolhê-lo como juiz. Vocês percebem o bizarro que está à nossa frente? Bom, foi exatamente isso que aconteceu. E pior, a gente tem uma situação ainda mais bizarra, que é a possibilidade daqui para frente o Gilmar Mendes passar a entender que todo assunto que diga respeito a Maridit esteja com ele, e não com o André Mendonça, que é o relator original. Talvez até o caso do Lulinha, que também está
com o André Mendonça e que também tem um pedido de quebra de sigilo, possa amanhã a defesa do Lulinha falar, bom, como quebras de sigilo agora estão com o Gilmar Mendes, ao invés de eu me submeter às decisões do André Mendonça, vou me submeter às decisões do Gilmar, que me são certamente mais favoráveis, e pronto, resolvo isso. E você passa a ter o Gilmar Mendes como uma espécie de relatoria paralela dentro do STF aos seus colegas. Isso não existe. Isso não existe no direito, isso é uma aberração. O Gilmar Mendes cria uma insegurança jurídica tremenda para todo o nosso sistema, como eu falei, para fazer um gesto ao seu colega Toffoli e blindar a corte. É isso. E o ministro André Mendonça poderia, ele como relator do caso do Master, Marcília, dizer, olha, esse caso deve ser analisado por mim, já que eu sou o relator? Deveria. Do tema, do assunto? Deveria. Ele tem competência para isso? Tem competência para isso, porque o que justifica uma pessoa ter a relatoria, o que justifica a relatoria ser do Mendonça, é o fato das partes serem as mesmas. Então, os casos referentes a Maridit estão com o Mendonça, e esse é um caso da Maridit, portanto, devia ser destinado ao Mendonça. Ou sorteia, ou entrega para o Mendonça. E não para o Gilmar. Então, o Mendonça poderia, ou até mesmo o Ministério Público, a PGR e etc., poderiam chegar e pedir que esse caso que foi para o Gilmar Mendes fosse transferido ao Mendonça, porque os casos da Marit estão com ele. O que aconteceria se o Gilmar resistisse a esse pedido do Mendonça? Haveria um conflito de competência dentro do STF. Ou seja, eu acho que a competência é minha, o outro ministro acha que a competência é dele. Quem decide? O STF. E aí o plenário ou o colegiado poderiam tomar uma decisão de quem, afinal, é o competente para decidir esse caso. Claro que, juridicamente, é o André Mendonça, mas politicamente tem sido o Gilmar. E eu não sei se nós temos mais dentro do STF uma corte que decide as coisas juridicamente ou se decide apenas politicamente. Quer dizer, o que você está explicando aí foi uma manobra política para blindar o ministro Dias Toffoli. Manobra. Dentro desse contexto, eu não sei nem se o Gilmar é que não vai arrancar a relatoria do Mendonça e trazer para ele. Bom, deixa eu jogar para a Ana. Agora, deixa eu trazer também um trecho dessa decisão, Ana, do ministro Gilmar Mendes, de poucas horas atrás, quando ele justifica, então, essa suspensão, essa anulação da quebra do sigilo bancário da empresa Maridit. Temos na tela para a nossa audiência acompanhar junto. Vamos lá. Na espécie, uma simples e rápida leitura da justificativa apresentada junto ao requerimento de quebra de sigilos permite vislumbrar elementos vazios, destituídos de fundamentação concreta e sem amparo em base documental idônea. Não se vislumbra em suas razões a exposição de qualquer fundamentação concreta ou apontamento de suporte probatório mínimo que autorize a deflagração de tamanha ingerência na esfera privada dos investigados. O ato impugnado limita-se a conjecturas e fundamentação genéricas e ilações abstratas, diz aí um trecho da decisão do ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes, perdão, Ana. E a gente lembra que esse pedido de quebra de sigilo da Maridit ocorre na CPI do crime organizado. E o que disse o relator, o senador Alessandro Vieira, que ele enxerga na atuação do Master uma conduta típica de crime organizado. Então, já que a CPI investiga, está se propondo ali a investigar o crime organizado, por isso que ele puxou, atraiu ali a competência também para investigar o caso do Master, que tem a infiltração também de altas autoridades das 3 esferas envolvidas nesse escândalo. Então, Paula, acho que a palavra para tudo isso é a palavra política, né? Uma corte constitucional que se tornou uma corte política faz tempo, né? A própria nota, depois daquela reunião secreta, que não podia celulares, mas que, né, áudios teriam sido vazados da reunião entre os 10 ministros para manter ou não Dias Toffoli na relatoria, foi uma nota, logo depois uma nota política também. E aí, Paula, em relação a essa coisa de escolher, eu quero esse ministro, eu quero aquele, ou então das próprias decisões monocráticas, né, da corte,
Eu me lembrei aqui de um estudo de fevereiro desse ano, e o estudo mostra que 85% das decisões do Supremo Tribunal Federal de 2010 a 2025, 85% foram decisões monocráticas, ou seja, uma caneta, um juiz acabou decidindo. Só em 2025, no ano passado, 80,5% das decisões foram monocráticas. 80% das decisões do ano todo de 2025 no Supremo, uma caneta decidiu, uma. Claro que, né, de acordo com o próprio regimento interno do STF, eu estava pesquisando aqui, o regimento interno prevê que nos processos em que houver deliberação sobre o mérito, essas decisões monocráticas devem ser submetidas imediatamente ao crivo do colegiado. E segundo esse estudo de fevereiro, isso não aconteceu. Ou seja, mais de 1.440.000 decisões foram individuais, ou seja, mais de 90.000 decisões por ano, elas são monocráticas. Aí você pergunta, nós temos um plenário, nós temos um colegiado, uma corte que, né, nós pagamos caro ali por esse colegiado, e, no entanto, 80% das decisões de 2025 foram proferidas por um ministro apenas. Se isso não for uma corte política, não sei mais o que é. Quero ouvir o Alexandre e o Piotto a respeito, mas só para não perder aqui que a nossa audiência está participando muito em relação a esse tema, Marcília, só para a gente não escapar aqui, a CPMI pode, de alguma forma, recorrer em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Pode recorrer, né? Não pode ignorar, teve o pessoal no chat perguntando, pode ignorar essa decisão? Bom, em tese, uma decisão ilegal, você pode ignorar, seria uma desobediência civil e etc. Enfim, tem essa linha, mas o problema aqui é que se a CPMI ignorar a decisão do Gilmar, a pergunta é se quem vai fornecer os dados da Maridit a ela vai ignorar, ou seja, se nós vamos ter a Receita ignorando, se a gente tem o COAF ignorando, se os órgãos da República vão ignorar junto da CPMI. A CPMI depende desses outros órgãos para obter os dados da Maridit, esse é o problema. Agora, recorrer pode e deve, né? Os dois movimentos que nós podemos ter pela frente é o Mendonça chamar e criar algum tipo de conflito no sentido jurídico com o Gilmar pela relatoria desse caso. Isso pode acontecer ou pode até ser suscitado pela própria CPMI. Ou a CPMI pedir que essa decisão seja recorrida ao colegiado. O problema é que essa decisão de levar ao colegiado pode demorar um ano. E se demorar um ano, essas investigações acabaram já perdendo a sua efetividade. Diga, Piotto. Eu acho que tem um olhar... Está claro que foi uma manobra, é quase um golpe, né? Que na decisão do ministro Gilmar Mendes, porque não guarda nada de jurídico. Acho que o Marcília já foi aos pontos aí. O que me parece, levando-se em conta que o Supremo é uma corte completamente política hoje e o Gilmar Mendes é talvez o ministro mais político da corte, ele tem aqui, digamos, alguns caminhos para entender o porquê que ele tomou uma decisão que podemos chamar juridicamente de estapafúrdia já. Não dá para relacionar isso minimamente, é absurdo. Se bem que nós estamos com uma corte que cometeu vários absurdos, mas vamos só nos restringir a esse caso. Ele poderia ir adiante com essa investigação, com essa decisão, o que afronta, na verdade, a CPI e também o único juiz que poderia deliberar sobre o assunto, que é o ministro André Mendonça. É quase um golpe no STF, porque digamos que você atraiu uma competência que não é sua. Você se declara prevento, sendo que o juiz prevento é outro, para usar o termo técnico aí. As razões para isso seriam infinitas, levando-se em conta o histórico do Gilmar, em relação a, inclusive, aquela reunião com o Toffoli. O que mais foi combinado naquela reunião? Vamos tentar entender, né? O segundo ponto é ele ter só fazer uma demonstração ao grupo de que ele tentou fazer alguma coisa.
Mas daí, para isso realmente dar errado, eu precisaria ter a certeza que esta parte da imprensa, esta parte da sociedade, esta parte da academia, que ficou silente, dorminhoca, ausente, omissa durante todo o tempo do inquérito 4781, do fim do mundo, que permitiu a existência, por exemplo, de um superministro, como foi o caso do Alexandre de Moraes, cometendo todas as atrocidades constitucionais, aliás, atrocidades contra a própria Constituição, é que esta parte continuasse pressionando o Supremo Tribunal Federal, como passou a fazer de uns tempos para cá. Porque se essa pressão for de toda a sociedade brasileira, e não apenas de metade, como foi até outro dia, nós estávamos só na metade, ou menos da metade, né, pressionando o Supremo, dos absurdos que cometia, a outra parte aplaudia e dizia que o Supremo estava salvando a democracia. Mas se esta parte agora entendeu que ninguém estava salvando a democracia lá, muito pelo contrário, estava, na verdade, vilipendiando a democracia, afrontando todas as garantias e direitos individuais que estão na Constituição, se esta parte da imprensa continuar acordada, essa parte da sociedade omissa continuar atuando, de fato, olhando para o Supremo como uma ameaça hoje ao país, como de fato ele é, bom, aí a pressão vai ser tão grande e muito provavelmente, talvez, o ministro Gilmar Mendes recue dessa decisão. Um outro caminho seria ele só limitar, por exemplo, ao caso da Meredith e do Toffoli por algum tempo, para ganhar, obviamente, tempo por isso, e não aceitar que outros advogados de outros casos recorram a ele também para buscar algum caso em que ele se declare prevento e vá lá e anule decisões de juízes que estão no caso, ou de CPIs que estão diretamente nos casos determinados. Ou seja, tem um quê político nessa história que é preciso entender. Mas tudo passa, literalmente tudo passa por esta parte da imprensa, da sociedade, da academia, que foi conivente com o Supremo fora da lei, continuar agora com o que ela adotou recentemente, que é o que nós estávamos fazendo há muito tempo. Continuar defendendo a democracia e a Constituição, as de verdade, a Constituição de verdade e a democracia, e sim, continuar pressionando o Supremo no que ele tem de respostas a dar à sociedade. Alexandre, a gente lembra, né, que aquilo que o ministro Gilmar Mendes chama de ilações e conjecturas, a Meredith, que é uma empresa ligada à família de Dias Toffoli, que foi sócio oculto, inclusive os irmãos também são sócios dessa empresa, da Marriott, que era dona de parte ali do resort Itaiaia, que foi vendido para o fundo Arlim, que era gerido, ali, administrado pela RIAG, que também foi citada na Operação Carbono Zero, no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Então é importante a gente lembrar, né, porque são tantas pontas soltas aí nesse escândalo do Master, do porquê que a CPI do crime organizado, porquê o senador Alessandro Vieira resolve inserir essa investigação do Master no guarda-chuva dessa CPI que foi aberta em novembro, antes mesmo do escândalo do Master estourar. O senador Alessandro Vieira desconfia que a Marília Dias Toffoli, que é o nome da empresa encurtado, né? A Marília Dias Toffoli estava servindo de lavagem de dinheiro para o Vorcaro também, e como se vê, tem PCC lá mais atrás. O Marcília falou em aberração, chamou a aberração de aberração. E eu lamento lembrar que é a segunda aberração do judiciário brasileiro nos últimos dias. A primeira foi a soltura e absolvição daquele homem de 35 anos que vivia com a menina de 12 anos. Depois ele se arrependeu, foi acuado, ele acabou despertando o passado dele, ele está em maus lençóis. Mas essas coisas têm acontecido no judiciário brasileiro. Tem um pronto-socorro no Conselho Nacional de Justiça, mas que não atinge o Supremo. O pronto-socorro do Supremo é o Senado. Se não levar para o pronto-socorro, vai acabar o judiciário brasileiro. O judiciário como todo tem que pensar também na sua sobrevivência. Não é só a nação que tem que pensar na sobrevivência do devido processo legal que morreu no inquérito do fim do mundo, né? Nem na Constituição, que está gravemente ferida. Falando em Constituição, eu tenho duas exigências do artigo 37 da Constituição para comentar a respeito. É a moralidade e a publicidade.
moralidade. Imagina, claro que o ministro Dias Toffoli ficou sabendo que a empresa dele foi para o Supremo fazendo uma fishing expedition no passado, encontrou esse caso lá da pandemia e trouxe para não ter o sigilo rompido. Se o ministro Dias Toffoli tivesse outra posição, ele ia lá para o ministro Gilmar de Gilmar. Não mantém o quebra de sigilo. Eu quero mostrar que essa empresa é um livro aberto, eu não tenho nada a esconder. Eu não pratiquei nada ilícito. A minha empresa, que eu estou usando meus irmãos para constituir a empresa, meu primo, né, não tem nada a esconder, não é? Ou seja, o movimento no sentido contrário confessa que tem algo a esconder. E aí eu pergunto, se essa exigência da moralidade não se estende para uma empresa que pertence a um ministro do Supremo, assim como a necessidade de publicidade, não só dos atos dele, como os atos da empresa dele, que ele conduz. Aparentemente é isso. Então, só para a gente pensar no que está em jogo, Marcília já esclareceu o truque, né? Na cara de todo mundo esse truque. Já perderam a necessidade de disfarçar. Né? Isso foi um mal que a mídia anestesiada cometeu contra o Supremo. Aplaudiu ou silenciou quando as coisas estavam erradas, e aí fê-los entender que estavam fazendo certo. E aí mandaram tirar a rede, ficaram tentando voar de um trapézio para o outro. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do Alerta Brasil News. Aqui você encontra os cortes mais relevantes das notícias do dia a dia no mundo da política, trazendo de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente importam. O objetivo é manter você bem informado sobre as decisões, debates e movimentos que impactam o país, sem perder tempo com as informações irrelevantes. Acompanhar esses cortes é uma maneira rápida e prática de se manter atualizado sobre os principais fatos, com foco na verdade dos acontecimentos e naquilo que realmente faz a diferença para quem se interessa pela política do Brasil. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo os cortes mais importantes do dia. Fique atento aos próximos vídeos, pois o Alerta Brasil News segue trazendo o que há de mais atual e relevante, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo de forma direta e confiável.